No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, com as principais informações de Bento Gonçalves e também da nossa região. Nesta edição você confere com a gente. Enquanto aguardam julgamento pelo TRE, chapa de Diogo Siqueira e Amarildo Lucatelli obtém na Justiça êxito em nova ação impetrada pela coligação Gestão e Trabalho, que foi liderada pelo então candidato Paulo Calef no pleito de 2020. Empresários do ramo da gastronomia realizam protestos contra medidas de restrições impostas pelo governo do estado. Prédio de internações da UPA 24 horas vai continuar sem escada e sem elevador de acesso. Licitação não atraiu empresas. Sindicerp emite nota de repúdio diante das manifestações de alguns vereadores contra professores municipais. Em Carlos Barbosa, poder público vai cumprir restrições sem paralisar serviços. Destaques do jornal TV Com, que inicia agora. Foram julgados improcedentes pela juíza Romani Dalcin os fatos apontados pela coligação Gestão e Trabalho, formada pelo PTB, PDT e PSD, e liderada pelo então candidato ao executivo em 2020, Paulo Calef. A coligação ingressou com uma ação de investigação judicial eleitoral, pedindo a cassação da chapa de Diogo Siqueira e Amarildo Lucatelli, o prefeito e o vice eleitos aqui em Bento Gonçalves. Na última segunda-feira, a magistrada descartou irregularidades em atos como a contratação de servidores temporários em meio aos 3 meses que antecederam o pleito, justificada pelo momento da pandemia, bem como a emissão de portaria de nomeações, de concessões de abonos de permanência e de incorporação de funções gratificadas que teriam ocorrido dentro da legalidade. A coligação de Calef apontou ainda a distribuição de cestas básicas, que, segundo a juíza, não teria provas de ter sido promovida em quantidade superior e com fim de angariar votos. Quanto à utilização das cores da coligação de Siqueira e Amarildo na decoração natalina exposta no centro da cidade, a juíza considerou normal, tendo em vista o roxo ser uma das cores representativas da uva e do vinho. Outra situação levantada na ação dizia respeito ao abuso no uso dos meios de comunicação social e à realização de propaganda institucional durante o período eleitoral. Tal objeto da ação já tramita no Judiciário, aguardando o posicionamento do TRE. Por isso, esse tema também não foi levado adiante, cabendo recurso à decisão. As novas medidas de restrição impostas pelo governo do estado estão impactando a vida de comunidades em todo o Rio Grande do Sul. Assim como em Bento Gonçalves, que voltou a registrar números expressivos de casos, diversas cidades estão adaptando seus serviços e restringindo o horário de funcionamento de diversos segmentos da economia. Em Carlos Barbosa, o decreto estadual está sendo cumprido, embora a cogestão permita aos municípios estabelecer as suas próprias regras conforme a realidade enfrentada. Aqui no município de Carlos Barbosa, nós já tínhamos uma previsão com relação ao calendário escolar do município. As nossas escolas de educação infantil, as nossas creches, já estavam funcionando, já estavam atendendo as crianças, respeitados, obviamente, todos os protocolos já impostos pelo Estado. E nós tínhamos também no nosso calendário escolar as atividades do ensino fundamental já iniciadas no modelo remoto. Elas iriam até o dia 5 de março no modelo remoto e a partir daí a ideia era retomar essas atividades numa modalidade, uma semana presencial, uma semana remota, intercalando as turmas. É importante que todos nós tenhamos consciência que toda segunda-feira sai um bandeiramento novo
e nós não temos como prever lá no dia 8 de março qual vai ser a nossa classificação no bandeiramento. Da parte da administração, a gente tem total interesse em ver as crianças retornando às suas atividades escolares, sempre dentro dos protocolos de segurança. Mas nós precisamos aguardar o posicionamento do governo estadual quando chegar mais próximo à data, para poder dar um esclarecimento definitivo para a nossa população. Então, hoje, no município de Carlos Barbosa, nós temos as creches, né, as escolas de educação infantil funcionando normalmente, atendendo normalmente de forma presencial. Nós temos todo o ensino fundamental, inclusive o primeiro e o segundo anos do ensino fundamental sendo atendidos no modelo remoto, e temos uma previsão para que as atividades retornem de forma também presencial a partir do dia 8, a qual precisará ser confirmada quando, em data mais próxima, o governo do estado divulgar os novos decretos, para a gente saber o nosso enquadramento. De acordo com a Prefeitura de Carlos Barbosa, as fiscalizações vão continuar acontecendo até o dia 1º de março, quando estarão em vigor as medidas restritivas que visam diminuir a circulação de pessoas e evitar aglomerações. A Prefeitura espera contar com o apoio da comunidade para juntos vencer a mais recente onda de casos de coronavírus. O Sindicato dos Servidores Públicos de Bento Gonçalves emitiu nota oficial repudiando as manifestações de alguns vereadores na sessão da última segunda-feira. Na ocasião, parlamentares insinuaram que os professores municipais não queriam voltar a trabalhar, prejudicando o sistema de volta às aulas. De acordo com a nota do Sindicerp, a utilização do poder de fala que possuem os vereadores não pode nunca se tornar agressão a pessoas ou entidades representativas, sob pena de configurar politicagem e até mesmo crime contra a honra. Eu queria agradecer primeiramente ao Jornal TV Com, Canal 14, a oportunidade do Sindicerp vir estar discutindo um assunto tão polêmico gerado nas redes sociais nesses últimos 3 dias. E dizer que o Sindicerp atende às demandas de todo o funcionalismo do município. E que nesses últimos 15 dias, uma das demandas mais pedidas junto ao sindicato foi a vacinação para os profissionais de educação. Nós protocolamos, então, um ofício às autoridades competentes, solicitando para que todos os profissionais de educação fossem vacinados, para que eles pudessem retornar às suas escolas com maior segurança. E dizer também que o sindicato não tem o poder de decidir se vai retornar ou não às escolas. Não é o sindicato, não é o pai, não é a mãe, não é a sociedade que decide isso. Quem decide são os governantes, é o prefeito, baseado em dados científicos vindos da Secretaria da Saúde. Então, dizer para vocês que os professores, eles estão apenas cumprindo ordens que vêm da Secretaria de Educação, que realmente vêm dados do governo do estado. E dizer para vocês que em nenhum momento nós somos contra o retorno das aulas. Quando eu falo nós porque eu também sou professora. Eu, como professora, todos os meus colegas, em nenhum momento eles estão contra o retorno das aulas. Muito pelo contrário. Eles estão ficando ansiosos, eles estão ficando tristes, cansados, depressivos. Eles precisam retornar à sala de aula, mas eles precisam retornar com segurança. Então, e também quando se fala que os professores, que se falou que os professores, que a sociedade, que a comunidade, que os pais fotografem e filmem os professores em mercados, em festas, em praias, em sei lá o que, praças, eu acredito que isso é um absurdo, porque o professor, na verdade, ele não precisa ser filmado. O professor, ele precisa ser respeitado e valorizado. O professor conhece seu trabalho. O professor sabe da sua função de educar, de ensinar,
para que seu aluno, para que ele se torne um cidadão. Então o professor não precisa, o professor só precisa de um momento de carinho, de uma compreensão, de um abraço. Ele precisa da compreensão do pai, da mãe, do aluno, da comunidade. Não podemos jogar a comunidade contra o professor. No momento que se joga a comunidade contra o professor, o ensino é desvalorizado. Não podemos entrar nesse jogo. Precisamos trabalhar juntos. Precisamos estar unidos. Na nota, o sindicato deixa claro que, em vez de atacar, os parlamentares deveriam auxiliar na busca de soluções. Por fim, o sindicato destaca que o retorno às aulas é importante sim, no entanto, a segurança dos professores também, a fim de evitar a superlotação em hospitais, bem como evitar futuros desfalques das equipes de educação. Teve início na tarde da terça-feira a recuperação da VRS 851 entre Serafina Correia e a margem direita do Rio Carreiro. A obra, que está sendo executada pelo DAER, é uma antiga reivindicação daquela comunidade, devendo ser concluída em abril. Estão sendo investidos R$ 1,5 milhão, visando a restauração total do pavimento em 3,8 quilômetros dos 9,7 quilômetros de extensão da via. O diretor-geral do DAER, Luciano Faustino, informa que a autarquia elaborou um cronograma técnico para acompanhar o andamento dos serviços. A ideia é evitar atrasos e verificar se todas as etapas estão sendo cumpridas de acordo com o prazo previsto para a conclusão da obra. O governo publicou na terça-feira a medida provisória obrigando os postos revendedores a informar aos consumidores como se dá a formação dos preços reais e promocionais dos combustíveis. A medida, que entra em vigor em 30 dias, estabelece que as informações sobre as estimativas de tributos devem estar em painel afixado em local visível e deverá conter o valor médio regional no produtor ou no importador. O mesmo painel deve expor o valor de referência para os tributos estaduais e federais que incidem sobre os combustíveis. De forma detalhada, os postos devem mostrar o valor do ICMS, o valor das contribuições para o PIS, PASEP e da COFINS, além da CID, que são impostos federais incidentes sobre os combustíveis e demais derivados do petróleo, bem como gás natural, derivados e álcool etílico combustível. Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuto.
Beneute. Fone 3451-7164. E a semana que começou com sol já apresentou instabilidade, mas aos poucos o clima vai ficando mais seco novamente e com diminuição de nuvens. As temperaturas tendem a subir gradativamente, mas não teremos sensação de forte calor. Nesta quinta-feira, uma grande mudança no padrão da circulação de ventos vai estimular a formação de várias áreas de instabilidade sobre o sul do país. A Climatempo alerta para a situação de perigo com risco de chuva extrema e muito volumosa, especialmente entre o Vale do Itajaí e o litoral do Paraná. Também chove forte a qualquer hora, com risco de vários transtornos em outras áreas do leste paranaense e catarinense, inclusive nas capitais Curitiba e Florianópolis, assim como na região de Guarapuava. Em Londrina, as pancadas de chuva também serão frequentes, mas intercalando vários períodos de mormaço. Em grande parte das outras áreas dos dois estados, o dia ainda vai começar com sol, mas aumenta o risco para chuva entre a tarde e a noite. Por outro lado, com a atuação de uma massa de ar seco, o tempo fica firme nesta quinta e não chove na maior parte do Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre e em áreas do extremo oeste catarinense. A mínima prevista em Porto Alegre é de 19, máxima de 31 graus, em Curitiba, mínima de 17, com máxima de apenas 24 graus. Para Bento Gonçalves, o Climatempo indica que a quinta-feira será bem parecida com esta quarta, com a presença do sol entre nuvens e possibilidade de chuvas ocorrendo entre a tarde e a noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 29 graus. O Jornal TV Com traz agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Você certamente já ouviu aquela referência à história, à metáfora da metade do copo cheio e da metade do copo vazio. Digo isso e vou fazer referência a essa metáfora em função do que uma pessoa me disse hoje relativamente ao comentário que fiz aqui ontem sobre a necessidade de buscar informações na prestação de contas do município a respeito do dinheiro que veio para Bento Gonçalves do coronavírus. A história do copo meio cheio e meio vazio é sempre referido por alguma pessoa quando quer dizer para outra que ela é ranzinza, ela é pessimista e que ela olha só a metade do copo vazio, quando ela deveria olhar e estar feliz em ver, em contemplar, em usufruir a metade do copo que está cheio. Eu quero dizer uma coisa. Essa colocação, esse tipo de observação sobre essa metáfora do copo, pode servir muito bem para palestrinhas de autoajuda, para livros de autoajuda, mas ela não funciona para a vida real. Normalmente aquele que lança essa mensagem e quer fazer crer que o outro que, segundo ele, olha para a metade do copo vazio se queixando que ele está meio vazio, na verdade, o faz para depreciar a pessoa que quer ver a realidade. Porque, afinal, na história do copo meio cheio e meio vazio, a realidade não é apenas que ele está meio cheio. Sim, você pode usufruir daquela água, mas você poderia usufruir muito mais de mais água se o copo estivesse cheio, como ele deveria estar em muitas vezes. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer o seguinte, que na vida real, se você tiver no cofre
muito dinheiro, o cofre estiver cheio, e quando você aparecer no dia seguinte e o dinheiro estiver lá dentro pela metade, você não vai comemorar e ter que ficar feliz porque só tem a metade. Se você der dinheiro para alguém aplicar em seu nome e descobrir que a metade sumiu, você não vai ficar feliz porque afinal sobrou a metade. E assim sucessivamente. Ou seja, a busca do que acontece ou do que aconteceu para o copo estar meio vazio é a busca da realidade. É a busca daquilo que deve ser descoberto. E que talvez aquele que esvaziou a metade do copo não queira que você saiba do porquê. Luiz Fernando Veríssimo, aquele escritor festejado no Rio Grande do Sul, escreveu certa vez no jornal o seguinte, que o otimista é a pessoa mal informada. Eu não vou chegar a tanto, porque tem pessoas bem informadas que não representam esse contexto. Mas ele disse isso muito bem e parece caber muito bem aqui. Quando se quer questionar a respeito daquilo que não está onde deveria estar, não se está fazendo simplesmente uma ilação do que deveria ser visto como algo positivo na outra metade e não naquilo que você deveria descobrir como verdade. É preciso que as pessoas se acostumem a esquecer certos refrões de otimismo que não tem qualquer sentido nenhum, para saber que é na realidade que as coisas acontecem. Nunca se esqueça disso. Então, ontem, quando você fez o comentário a respeito da importância de certos questionamentos na prestação de contas obrigatória por lei e que a comunidade tem o direito de saber, não se trata aqui de ficar pensando, ai que bom, vamos ficar olhando só para a parte de que algum dinheiro foi investido. Não, nós precisamos saber aonde esse todo o dinheiro que veio foi investido aonde deveria. É importante olhar por que a metade do copo e descobrir está vazio. Pensem nisso e fiquem com Deus. Empresários do ramo da gastronomia de Bento Gonçalves protestaram na tarde desta quarta-feira contra as medidas de suspensão geral de atividades entre as 8 da noite e 5 da manhã seguinte, como forma de tentar frear a disseminação da Covid-19. O ato, que ocorreu junto à Pipa Pórtico, pedia que a restrição fosse imediatamente revista para o setor, permitindo o funcionamento dos estabelecimentos até às 10 da noite, com tolerância até às 11 horas. Se a medida não for revogada, diversos empresários temem fechar os seus estabelecimentos de forma definitiva na cidade e no entorno. O ato foi organizado por empresários ligados ao Sindicato Empresarial da Gastronomia e Hotelaria. A situação é caótica, a gente não tem mais condições de aguentar esse tipo de preconceito, na verdade, porque não é possível o nosso setor sempre ser penalizado dessa maneira. Tá? A gente tinha um decreto de cogestão, quanto mais restrições de horários, mais vai aglomerar pessoas. Então isso já está se tornando impossível de se manter. Nós já passamos por um ano extremamente difícil, onde várias empresas estão com prejuízos enormes, e aí a gente continua levando uma culpa que não é nossa. Então a gente já não tem mais condições, a gente precisa fazer algum movimento, alguma coisa, porque as festas clandestinas não são fiscalizadas, enquanto nós, que pagamos os impostos, fizemos tudo direitinho, a gente é obrigado a fechar as portas. Então isso ficou intolerável, não tem mais condições de sobreviver dessa maneira. Mas a gente precisa se expor, a gente não tem mais condições de ficar aqui fechado e aceitando essas imposições que o governo do estado está colocando para nós. Isso já não tem mais condições, a gente vai para a rua, a gente vai mostrar nossa força e a gente não vai mais aceitar calado o que estão nos impondo. Olha, o que a gente está reivindicando não é nada demais. A gente aceita os 25% de ocupação, a gente acha isso correto devido à situação que a gente está enfrentando da pandemia, mas a gente quer que retome a cogestão como ela foi definida. O nosso horário de atendimento até às 22 horas, que possa ficar os clientes até às 23 dentro do estabelecimento. Porque não tem condições, a gente está, além de prejudicar um setor inteiro, a gente está aglomerando cada vez mais com essa restrição de horário. Então a gente só quer de volta a cogestão, um horário de atendimento até às 22 horas.
Só em Bento Gonçalves, o segmento abrange mais de 500 empreendimentos e é responsável por 6 mil empregos diretos. Segundo o sindicato, esses números sobem para 2 mil empresas e 15 mil funcionários, se contabilizada toda a região uva e vinho. A categoria destaca também a alta de mais de 80% no custo de insumos entre março e dezembro do ano passado. A instalação de uma torre de escada e de um elevador na ala de internações da UPA 24 horas aqui em Bento deve demorar mais um pouco para começar a sair do papel. A primeira licitação para o empreendimento, finalizada na semana passada, não teve nenhuma empresa manifestando interesse no projeto. De acordo com o edital, o custo da obra seria de R$ 1.410.192,78, com prazo máximo de conclusão de 7 meses. O documento também estipula uma garantia de 5 anos após a entrega definitiva por parte da empresa. Ainda não há definição de quais alterações podem ser feitas no edital a fim de tentar atrair empresas interessadas, nem de quando pode ocorrer o relançamento do processo licitatório. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o registro definitivo da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica Pfizer-BioNTech. Com o registro definitivo, a vacina poderá ser aplicada em todos, não apenas nos grupos prioritários, como ocorre com o registro emergencial. Mais detalhes a gente confere na reportagem. A análise da vacina da Pfizer-BioNTech demorou 17 dias e foi feita pela equipe da Gerência Geral de Medicamentos da Anvisa. Uma outra vitória eu considero muito grande para todos nós. E que venham outras iguais, é o que desejamos, que sejam múltiplas, que sejam plenas e que confortem a nossa população nesse momento tão difícil. Agora, com o registro definitivo, a vacina da Pfizer poderá ser aplicada em todos, não apenas nos grupos prioritários, como ocorre com o registro emergencial. Além disso, ela poderá ser comercializada pela iniciativa privada. A Anvisa é a primeira autoridade vinculada à Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, a conceder o registro definitivo de uma vacina contra a Covid-19. Esse registro permite que a vacina seja reconhecida como segura e eficaz por todos os países das Américas. É do norte do Canadá ao sul do Chile, passando pelos Estados Unidos, pelo México, pelos países da América Central, nossos países vizinhos aqui na América do Sul. É o primeiro registro de uso amplo, portanto não é emergencial, não é temporário, não é experimental, não é nada disso. É uso amplo nas 3 Américas. A vacina da Pfizer é administrada em 2 doses, com intervalo de 21 dias. Ela ainda não foi vendida para o Brasil. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta quarta-feira a utilização de 20 leitos por pacientes acometidos com a Covid-19 na UTI do Hospital Tacchini. Outros 2 pacientes estavam internados com suspeitas da doença. A ferramenta, disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios gaúchos. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 18 leitos eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 26 respiradores, ou seja, um a mais que o boletim da terça-feira. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, atualmente 43 pacientes seguem internados, ou seja, 8 a mais que o levantamento anterior. Os dados que constam no portal são alimentados com informações repassadas pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Estas, então, as informações do nosso Jornal TV Com desta quarta-feira. Lembrando que o nosso programa tem reprise às 7 da manhã e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. Ele é válido tanto para Android quanto iOS.